de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm me ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração.
crianças, tem gente animada aí para mais um culto infantil? Tem sim! Venham comigo! Vamos participar de mais um culto infantil. Vamos aprender mais um pouquinho sobre Jesus. Vamos então abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo, no capítulo 2, o versículo 1. Eu vou esperar vocês abrirem as Bíblias de vocês. Vamos lá? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Olha que versículo interessante. Uma exortação para que usemos as nossas súplicas, para que façamos orações e intercessões e também ações de graças em favor de todos os homens. Vamos repetir mais uma vez esse versículo para a gente gravar nos nossos corações? 1 Timóteo 2, 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Algumas crianças decoraram esse versículo, aprenderam esse versículo, esse pedacinho da palavra de Deus, e elas vão falar pra gente nesse momento. Vamos ouvi-las? Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. 1 Timóteo 2:1. Exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Vamos falar com Deus nesse momento? Vamos orar pelos nossos missionários, pelos missionários espalhados pelo mundo inteiro, pelo nosso Brasil? Vamos orar por eles? Querido Deus, nosso Pai, neste momento nos encontramos aqui para mais um culto infantil com o propósito de aprender sobre missões. E sabemos, ó Pai, que uma das maneiras de fazermos missões é orando pelos missionários. E neste momento nós queremos colocar diante de Ti a vida de todos os missionários espalhados por esse mundo inteiro, aqueles que estão levando o seu evangelho em outros países, em outros lugares, em lugares difíceis, espalhados por toda a nação brasileira. Nós te pedimos, ó Deus, as tuas bênçãos e a tua direção sobre a vida deles. Guarda-os, provê para eles o sustento e que vidas sejam alcançadas pelo trabalho deles. E te pedimos que o Senhor esteja colocando no coração de nossas crianças um grande amor por missões, um grande amor por vidas que ainda não te conhecem. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.
Crianças, vocês sabiam que a nossa igreja faz missões em todo o Brasil? Isso mesmo, existe uma junta chamada Junta de Missões Nacionais, que envia missionários para várias regiões do Brasil, principalmente regiões interioranas e também entre os indígenas. Sim, e eles constroem templos também, né? Eles constroem templos, escolas, é um trabalho muito legal para alcançar vidas para Jesus. São muitos missionários espalhados por esse Brasil. E tem também uma junta de missões chamada APMT, que faz missões por todo o mundo. Isso, é uma agência missionária. APMT significa Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Isso mesmo, né? Isso, ela envia missionários para outros países, para outros povos. Por isso que é chamado de missões transculturais, porque é voltada para povos fora do Brasil. Sim, e são 240 missionários espalhados por 40 países. Pois é, muita gente, né? 240 missionários. E um deles é a nossa missionária. A Lucimar, né? Está lá no Senegal. Está no Senegal. Está lá pela APMT. Pela APMT. Muito bem. E o trabalho da APMT, ele é feito com as nossas ofertas, né? Exatamente. Com os nossos dízimos. É por isso que a gente tem o Real Missionário, né, todo primeiro domingo, né, em que as crianças, os jovens, os adultos vão lá e fazem a sua oferta. Ele é didático, né, para lembrar a gente que a gente precisa investir em missões. Então são as nossas ofertas, os nossos dízimos, né? Sim. Uma parte vai para a obra missionária. Nas lições passadas, as crianças aprenderam como nós podemos contribuir com a obra missionária. Nós aprendemos que nós podemos contribuir financeiramente, aprendemos que nós podemos contribuir indo, e hoje nós estamos aprendendo que nós podemos contribuir orando. E sobre a contribuição financeira, a gente precisa entender que missões se faz com dinheiro. É por isso que a gente dá o dízimo, dá ofertas, tem o Real Missionário, que acontece todo o primeiro domingo à noite, porque há um custo, né, para fazer missões. E se todos os crentes cooperarem, dá para fazer uma obra bem legal, bem abrangente. Vamos cooperar, né? Isso mesmo. E a oração é uma forma de contribuir que não nos custa nada. E é muito eficaz, porque Deus ouve as orações. Então a gente precisa orar constantemente pelos missionários, pedindo a Deus que dê a eles saúde, proteção e capacidade, né, de pregar a palavra de Deus, de enfrentar os problemas, os desafios da missão. Olá, crianças! Chegou um momento que eu gosto muito, a adoração infantil. Vamos aprender muitas coisas sobre a Bíblia e sobre Jesus, e junto com os pais. Vamos prestar bastante atenção, ok? Hoje vamos ouvir uma história muito especial. Oba, oba! Vocês acham que é uma tarefa fácil ser missionário? As lições que nós temos aprendido têm nos mostrado que não é fácil ser um missionário. Certa vez, Jesus escolheu 70 homens para pregar o Evangelho. E ele falou com esses homens que não seria nada fácil pregar o Evangelho. Ele disse que as pessoas talvez não os deixariam entrar numa cidade. Ele falou que as pessoas poderiam até ser presas, mas ele também falou de algo muito importante que nós podemos fazer pelos missionários. Vamos ouvir a nossa lição bíblica de hoje e aprender como e de que forma nós podemos ajudar os missionários? Vamos lá? Vocês vão gostar muito da história de hoje.
Depois da morte e ressurreição de Jesus, os seus amigos, que trabalhavam como missionários, ensinavam e falavam sobre a salvação em Jesus Cristo. Várias pessoas gostavam muito de ouvi-los, outros já não gostavam. Certa vez, o rei Herodes mandou prender Pedro, um daqueles missionários. O rei pensava em matá-lo. Logo depois da festa da Páscoa, Pedro ficou na cadeia cercado de soldados, mas sabia que Deus estava cuidando da sua vida. Mesmo ali, sem poder se mexer, com seus pés e mãos amarrados, Pedro sabia que Jesus estava cuidando dele. As pessoas que amavam a Jesus e eram da igreja, quando souberam que Pedro estava preso, ficaram muito tristes. Elas gostavam de Pedro e queriam ouvir mais de seus ensinos sobre Jesus. Queriam ouvir tudo que Pedro tinha vivido junto com Jesus, seus ensinos, as suas palavras. E agora? Pedro estava preso, estava em apuros, não podia sair da cadeia, estava sendo vigiado. O que poderiam fazer para ajudá-lo? Sabe o que elas fizeram? Muitas pessoas da igreja foram para a casa de Dona Maria e passaram a noite orando por Pedro. E sabe de uma coisa, crianças? Algo maravilhoso aconteceu. Enquanto Pedro dormia na prisão, apareceu um anjo e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: "Levanta-se depressa." No mesmo instante, as correntes caíram das mãos de Pedro. Pedro olhou e estava com suas mãos soltas. As correntes também caíram dos seus pés e agora ele estava com os pés soltos. O anjo falou com Pedro: "Coloque a sua roupa, coloque as suas sandálias." Pedro ficou pensando que aquilo era um sonho. Eles foram saindo da cadeia até chegarem à rua. O anjo foi embora e Pedro percebeu que era verdade. Deus havia mandado um anjo para libertá-lo. Olha como Deus é poderoso. Pedro não estava mais preso. O anjo havia tirado Pedro da prisão e agora Pedro estava livre. Vocês sabem para onde Pedro foi? Foi lá para a casa de Dona Maria. Lembram o que as pessoas foram fazer lá? Isso mesmo, foram orar por Pedro. Ao chegar na casa, Pedro bateu na porta da frente e a empregada chamada Rode foi ver quem batia. Quando ela ouviu a voz de Pedro, ficou tão alegre que, em vez de abrir a porta, voltou correndo e foi contar para as pessoas. Sabe o que disseram para ela? "Você está maluca!" Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Eles foram abrir e, quando viram que era Pedro, ficaram muito assustados. Pedro contou tudo o que havia acontecido, que Deus havia ouvido as orações daquelas pessoas. Crianças, como os amigos de Pedro e os seus irmãos oraram por ele e as suas orações foram ouvidas? Que maravilha! Que bênção! Pedro estava muito feliz. Ele sabia que os seus amigos e irmãos estariam sempre orando por ele. E Pedro continuou seu ministério, pregando e espalhando o Evangelho até o fim de sua vida. Nós também precisamos aprender essa lição. A lição de orarmos
pelos nossos missionários, pelos líderes das igrejas, pelos pastores, por todos aqueles que espalham o Evangelho por esse mundo afora. Vamos assumir esse compromisso de orarmos por nossos irmãos missionários? Conto com vocês. E Jesus também conta com você. Chegou a hora da nossa história missionária. Nós temos aprendido muito. São belas histórias, testemunhos maravilhosos. E hoje, a nossa história se passa em Angola, um país da África. Vamos ouvir? Vamos aprender mais um pouquinho com os missionários? Vamos lá? Venha comigo! Certo sábado, Dr. Samuel, um médico missionário, estava consertando sua caminhonete. Lucas, um diácono da igreja, chegou por ali e disse-lhe: "O senhor vai viajar amanhã?" O médico respondeu: "Sim, Lucas. Quero pregar a palavra de Deus em outras vilas." Lucas disse que havia 6 homens prontos para viajar também, para ajudar a levar a mensagem de Jesus. No outro dia, todos estavam lá e logo seguiram em direção à estrada do rio. Eles oraram pedindo a proteção e a bênção do Senhor enquanto viajavam. Quando avistaram a primeira vila, um dos homens desceu com uma Bíblia e ficou por ali. Assim se repetiu nas outras vilas, até que ficou na caminhonete somente o Dr. Samuel e Lucas. Dr. Samuel perguntou se Lucas ficaria na próxima vila, porque ali havia muita gente. Ele disse que não, pois gostaria de continuar a viagem. Eles continuaram viajando até que chegaram a um lugar com apenas 4 casas escondidas no capim alto. Lucas disse: "Sinto que é aqui que Deus quer que eu pregue." Depois de deixar Lucas, o médico seguiu para outra vila, pregou o evangelho a muitas pessoas e, à tarde, retornou para pegar os outros evangelistas. Quando o Dr. Samuel chegou ao lugar onde estava Lucas, havia muita gente ali na estrada. Ele disse: "Lucas, o que está acontecendo?" Lucas, muito feliz, começou a contar o que havia acontecido naquela tarde. Na Vila Grande morava uma mulher chamada Ngozi, que era feiticeira. Você sabe o que é uma feiticeira? Feiticeiras são as pessoas que lidam com espíritos maus. Ngozi havia passado a noite anterior no vilarejo. Todos por ali conheciam e tinham medo dela. Quando Lucas chegou naquele lugar, encontrou a feiticeira sentada num tronco, à beira da estrada, e ninguém tinha coragem de chegar perto dela. Então Lucas sentou-se ao seu lado, abriu sua Bíblia e falou de Jesus, o Salvador. Sabem o que aconteceu? A feiticeira se converteu! Muitas pessoas ficaram curiosas ao ver a feiticeira conversando com ele. Aos poucos foram chegando perto. Dr. Samuel também ficou contente e quis conhecer Ngozi. Ela convidou o Dr. Samuel e Lucas para ir em sua casa na Vila Grande. As pessoas da vila acharam estranho ver a feiticeira no carro com os cristãos. Chegando em casa, ela trouxe todos os seus ídolos, os amuletos e os feitiços, e eles queimaram tudo numa grande fogueira. Agora a mulher não precisava mais daquelas coisas, pois tinha Jesus no coração. O povo pensou que algo ruim aconteceria por queimar aqueles feitiços. Mas nada de ruim aconteceu, pois Deus é maior que tudo. Dr. Samuel e Lucas se alegraram e ensinaram para Ngozi as palavras de Jesus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
João 8,36. Vamos orar? Feche os seus olhinhos. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por este momento de reflexão bíblica. Agradecemos por todas as instruções que foram compartilhadas neste vídeo. Peço a Tua bênção sobre a vida de cada criança que está acompanhando, também sobre os seus pais, sobre os seus familiares. Também oramos em favor da nossa igreja, pedindo que o Teu Espírito esteja conduzindo a cada um de nós para compreendermos a importância do trabalho missionário e o apoio que devemos dedicar a esse trabalho, contribuindo, orando pelos missionários. Também neste momento intercedemos em favor de todos os missionários que estão trabalhando nos campos, em vários pontos deste nosso vasto Brasil e também noutras partes do mundo. Protege a cada um deles, concede saúde, sustenta materialmente, emocionalmente e espiritualmente, para que façam a obra do Senhor sem temer as dificuldades, as oposições, mas que o Teu Espírito esteja conduzindo a todos eles na realização da missão. Oramos em nome de Jesus. Amém.